Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No jogo de ida, no Allianz Parque, só os palmeirenses entraram no estádio. Nesta quinta-feira, aqui na Neoquímica Arena, só os corintianos vão acompanhar de perto a grande final. Mas quem não vier ao estádio não vai perder um lance. A Record transmite todos os detalhes da decisão a partir das 9h30 da noite. A cobertura completa desse jogão você acompanha também no R7 e no Play Plus. Tá chegando a hora, nesta quinta-feira, Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. A partida será 9h35 da noite, com transmissão exclusiva da Record para a TV aberta. No primeiro jogo, o Timão venceu no Allianz Parque com gol de Yuri Alberto. Como as duas equipes chegam para esse segundo jogo? A parada de 11 dias por causa da data FIFA ajuda ou atrapalha? O que o Corinthians precisa fazer para quebrar o jejum de 6 anos sem títulos? E do lado do Palmeiras, Abel Ferreira, seus comandados vão conseguir reverter a vantagem e conquistar o inédito tetracampeonato no estado? O 15 Minutos de hoje discute a final do Paulistão com Cosme Rimoli, comentarista do Portal R7. Cosme, seja bem-vindo. Muito obrigado, empolgado com essa final. Bom, lógico que eu estou ainda com a cabeça doendo com o jogo da seleção brasileira, mas querendo ver um verdadeiro futebol nacional nessa final, porque a seleção do Dorival não me representa, os times sim, esses times sim. Olha, e para conversa também a gente vai chamar nessa edição especial 2 repórteres, Alexandre Oliveira, que está acompanhando o Corinthians, e Duda Gonçalves, que cobre o Palmeiras. Sejam muito bem-vindos para esse bate-papo. Oi, Gil, tudo bem? Um abraço para você, para a Duda, para o Cosme, para todo mundo que está nos ouvindo aí. A gente tem bons assuntos para a gente tratar. Oi, Giovana. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar pelo Corinthians, então, que venceu o primeiro jogo, tem a chance de ser campeão em casa. Alexandre, são 6 anos sem títulos, né? Como tá a ansiedade dos corintianos? Tá lá em cima, né, Gil? Quem não tá ansioso dos dois torcedores, né, dos dois times, pode passar no cardiologista para dar uma testada, porque é um jogo importante, a rivalidade é muito grande, né? E o Corinthians não vence o Campeonato Paulista desde 2019. Aliás, a última vez que foi campeão foi justamente contra o Palmeiras, e a curiosidade, né? Porque o Corinthians buscava o tetracampeonato jogando na casa do rival. E esse ano tá tudo invertido. É o Palmeiras que está buscando o tetracampeonato jogando na casa do rival. Mas vai contar muito, né, esse fator casa pelo fator torcida. O Corinthians tem levado já um bom tempo, desde o ano passado, mais de 40 mil, 45 mil torcedores em todos os jogos que faz na Neoquímica Arena. Acho que até uma pergunta para fazer para o Cosme em relação à temporada corintiana, né, que ele passou por uma decepção, né, um vexame na eliminação na fase de pré-Libertadores, né, perdendo para o Barcelona do Equador em casa, né, não conseguindo a classificação. Se o Campeonato Paulista pagaria esse vexame todo e daria um alívio para o técnico Ramon Dias, né, Cosme? Oi, Alexandre, bom, prazer falar com você. Sim, sem dúvida, ganhar esse título seria ideal para aliviar o vexame que foi o Corinthians cair pela terceira vez na pré-Libertadores. Mas, Alexandre, tem vários elementos importantes que movimentam essa final. Para mim, o principal é o desgaste físico dessa bendita data FIFA que atrapalha qualquer campeonato, qualquer calendário brasileiro. O Palmeiras tem esse aspecto físico da vantagem, mas o Corinthians tem o aspecto tático, que pode jogar no contragolpe. Os dois times devem estar reforçados. O Palmeiras deve ter o Maurício, ele está fazendo um tratamento intensivo nesses 11 dias, e ele pode ser importantíssimo porque o Rafael Veiga sozinho não consegue armar o Palmeiras. E o Corinthians vai ter o Garro está recuperado do joelho. Alexandre? O Palmeiras perdeu o primeiro jogo em casa, mas o torcedor, Duda, também confia nesse título? Giovana, a confiança existe e ela tem explicação. O Palmeiras foi o time que mais investiu em reforços no ano, tem Abel Ferreira no comando da equipe há quase 5 anos e também tem a favor o histórico recente no Paulistão. O Alviverde é o atual tricampeão paulista e, atenção, nos 3 anos perdeu o primeiro jogo e virou no segundo. O Palmeiras é o time da virada. Mas com um detalhe, o último jogo sempre foi no Allianz Parque. Cosme, o que o Palmeiras precisa fazer para sair campeão da Neoquímica Arena? Então, o Palmeiras, Duda, precisa escapar da dependência do Estevão.
Não dá para jogar toda a responsabilidade nos ataques do Palmeiras no menino de 17 anos, que foi muito anulado. Para mim, o Corinthians conseguiu a vitória no Allianz, anulando o Estevão, porque o Rafael Veiga, ele também precisa demais de um parceiro para articular as jogadas ofensivas. Se não for o blefe do Abel Ferreira e o Maurício estiver bem mesmo fisicamente, vai ser a grande arma do Palmeiras. O Palmeiras tem um pouco mais de cérebro para atacar. Bom, Cosme, agora olhando para a situação dos dois clubes na atualidade, né? Hoje, esse título é mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras? E mais, perder o campeonato também teria um peso maior para o Timão? O que é que você acha? Então, eu acredito que você tem razão, Giovana. Para o Corinthians seria muito mais importante ser campeão. Para o Palmeiras seria uma coisa de estatística, o Palmeiras seria tetracampeão, seria ótimo, mas dentro da temporada, para o Corinthians, depois dessa eliminação na pré-Libertadores, o Paulista é muito mais importante. Então, vale a sobrevivência do Ramon Dias, coisa que nem se cogita com o Abel Ferreira. Então, o Corinthians tem o lado de necessidade muito maior que do Palmeiras. Tem elenco, tem potencial, mas tem jogadores mais desgastados que o Palmeiras. Essa data FIFA, eu repito, foi muito traiçoeira para o Corinthians. É muito importante ter jogadores nas seleções, mas infelizmente o calendário prejudica demais o Corinthians. É desigual essa final. Ô Ale, agora como o Cosme estava falando, né? O Corinthians tem um trio de ataque aí poderoso, ele citou Yuri Alberto, né? O Memphis Depay, também o Rodrigo Garro, que não participou do primeiro jogo. Qual é a situação do argentino para essa segunda partida da decisão, você que acompanha o time? Giovana, ele está recuperado, né? Ele foi esses 11 dias em tratamento intensivo, ele ficou fora da primeira partida, ficou no banco de reservas, foi poupado para não agravar o problema que ele tem no joelho. Ele tem uma tendinite patelar no joelho. E para quem já teve, para quem conhece esse tipo de lesão, é muito dolorida. No ano passado, ele conseguiu fazer aquela arrancada do Corinthians do Campeonato Brasileiro através de infiltrações no joelho para diminuir a dor. No início do ano, ainda nesse Campeonato Paulista, ele chegou a fazer do mesmo artifício. Mas chegou no momento que a dor estava tão grande que estava incomodando muito. Ele fez isso nos jogos da Libertadores. E estava sacrificando a maneira do Garro jogar. Então, por um lado positivo, talvez o único aí para o Corinthians essa data FIFA foi a recuperação do Rodrigo Garro. Na primeira partida jogou o Romero, pode ser até uma opção, né, para o Ramon Dias, porque a questão tática pode ser muito importante nessa decisão. E o Romero é um jogador que faz essa marcação, né, de voltar muito mais em relação ao Garro, né, um jogador que entrega mais para o time. Mas com o trio, né, Cosme? O trio é muito forte e o trio deixa o Corinthians mais perto de um título, né? Essa história do Garro, da recuperação dele física, e ele é fundamental. O Memphis também, ele volta com moral, jogou na seleção da Holanda, que foi eliminada pela Espanha, mas ele voltou para a seleção, mesmo jogando na América do Sul. O Yuri está realmente vivendo a melhor fase da vida dele, está negociando um time inglês. Quer dizer, o Corinthians vive um momento assim, de necessidade de título maior que o do Palmeiras, até politicamente, porque até o presidente do Corinthians pode sofrer um processo de impeachment, está uma briga danada lá dentro. Esse título seria fundamental para o Corinthians. Eu vou jogar a bola para a Duda, então, já que o Palmeiras tem pelo menos 2 desfalques confirmados, né, Duda? Como o Cosme estava falando ali. Giovana, e são 2 importantes desfalques. O lateral Marcos Rocha e o zagueiro Gustavo Gomes, 2 dos mais experientes do elenco, estão machucados e não jogam. Por outro lado, o Maurício, que não joga desde o dia 16 de fevereiro, está recuperado de uma lesão no ombro e pode jogar. Cosme, mesmo com os desfalques, Abel Ferreira tem boas opções para montar o time do Palmeiras? Então, tem sim, porque o Michael entrou muito bem, o Gustavo Gomes não vivia uma boa fase, o Marcos Rocha é um jogador veterano que também estava marcando mal. O Palmeiras deve colocar o Mike pelo lateral direito. O Palmeiras vai ter uma objetividade maior, vai ter mais força física. O Palmeiras não perde com esses 2. Duda, minha grande preocupação e pé atrás com 39 anos de carreira é essa história do Maurício. O Maurício é um jogador fundamental e ele estava machucado. O Palmeiras anuncia que está recuperado, mas eu já vi esse filme. O Palmeiras colocou a foto dele treinando para avisar que está pronto. Eu, sinceramente, tenho o pé atrás. Se o Maurício não jogar, a situação complica demais. Para mim, o ponto-chave desse jogo para o Palmeiras é o Maurício.
O Palmeiras blefa, o Abel blefa. Eu entendo, decisões envolvem muitas mentiras, então eu acho assim, se o Maurício tiver realmente recuperado, que vai ser tempo recorde, que eu já falei com os médicos, 2 médicos, e eles não acreditam na recuperação do Maurício, vai ser fundamental. Se ele não jogar, a situação fica complicada, como foi o primeiro jogo. Do meio para o ataque, o Palmeiras tem grande dificuldade. O Ramon Dias é muito inteligente, eu tenho certeza que ele não vai escancarar o Corinthians, porque o Corinthians já ganhou o primeiro jogo, então o Abel não vai ter o que ele mais gosta na vida, que é contragolpe. Duda, o Palmeiras tem desfalques, jogadores convocados e pode ter um reforço. Já dá para prever como é que vai ser essa escalação para a final? Você tem alguma apuração aí? Giovana, dá sim. Se nenhum dos convocados, o Everton, Piquerez, Emiliano Martinez, Facundo Torres e Estevão, não apresentarem nenhuma lesão, o provável time deve ter o Everton, Mike, Murilo, Mikael e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga, Facundo Torres ou Maurício, Estevão e Vitor Roque. Cosme, esse é o melhor Palmeiras possível no momento? Ou Abel Ferreira pode mudar o esquema e pensar em algo diferente para sair com esse tetracampeonato? Essa situação da escalação do Maurício, porque o Abel também já tem um time mais do que definido, ele teve também um grande reforço, porque desses convocados da data FIFA, Estevão, Everton, Martinez, o Facundo Torres e o Piquerez não entraram em campo. Isso, eles só passearam, então eles descansaram. Esse lado físico para ele é o grande reforço. O Palmeiras não tem surpresa, não tem uma grande arma no banco de reservas. Não, ele vai entrar com o melhor que tem para tentar ganhar o título, porque um título paulista realmente dá tranquilidade para o resto da temporada. O Palmeiras já ganhou 3 agora em seguida. Lógico que ele quer ganhar o 4, vai fazer tudo para ganhar o 4, para chegar no Super Mundial sossegado, tranquilo. E o Corinthians, ele sim, que precisa, repito, ele precisa da sobrevivência do Ramon Dias. Porque se o Corinthians não for campeão, perder esse título em casa, o Ramon Dias não terá sobrevida. Ale, no Corinthians, a única mudança, na tua opinião, deve ser o retorno de Rodrigo Garro? Provavelmente deve ser a única mudança, ainda com ponto de interrogação, né? Porque o Ramon Dias pode manter o Romero na equipe titular, mas acho que ele vai colocar o Garro, até porque o Garro é mais jogador e tudo que ele simboliza nesse momento para a equipe do Corinthians. Mas continua valendo aquela lógica também, né? Saber como esses jogadores convocados para as eliminatórias voltam ao clube. A lista do Corinthians tem 5 jogadores convocados. O Memphis, o Carrilho, o Félix Torres, o Romero e o José Martins. E a preocupação maior é com o Carrilho, né? Que jogou muito mais, jogou os 2 jogos, assim como o Depay. Em minutagem, o Depay jogou muito mais que o Carrilho. Muito mais não, né? 10 minutos a mais, mas já é o suficiente. Só que ele já voltou ontem e os outros atletas, né, chegam um dia antes do jogo. A escalação provável, então, Giovana, fica assim, ó: Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Andileri, Daniele, Martinez e Carrilho, Garro, Memphis e Yuri Alberto. A pergunta é, né, Cosme, Corinthians jogou todos os jogos decisivos dessa temporada tentando buscar um resultado. Vai jogar em casa agora tentando manter um resultado. Isso deve mudar o comportamento corintiano na Neoquímica Arena? Porque o Ramon Dias, ele sabe muito bem organizar um time para se defender. Mas o Corinthians vai ser pressionado pela sua própria torcida para atacar. É um impasse. Lógico que é uma vantagem absurda jogar uma decisão com um empate. Mas o Corinthians, todos que estamos fazendo esse podcast, conhecemos o Corinthians por dentro. O Corinthians é um clube que pulsa muito, que não está marcado a sua história com times defensivos, com exceção do Tite. Então, é um time que vai ter que atacar. Termina a edição 1134 do podcast 15 Minutos. Agradeço muito a participação de Cosme Rimoli, colunista do portal R7. Cosme, reforçando o convite, então, amanhã, 9h35 da noite, Corinthians e Palmeiras, com transmissão exclusiva da Record na TV aberta. Imperdível, né, Cosme? Obrigada. Não, imperdível, e o jogo vai servir como um colírio para quem teve a infelicidade de ver a seleção brasileira ontem. Tem que assistir essa decisão que esse vai ser o futebol verdadeiro, não aquele que esteve lá ontem em Buenos Aires. Agradeço também a participação dos craques Alexandre Oliveira, Duda Gonçalves, que vão ter o privilégio de acompanhar o derby de pertinho, de dentro do campo. Obrigada. Obrigado a você, Giovana. Precisando é só chamar. É um prazer aqui estar com
vocês e, né, reforçando aí que a coroação não só de um campeonato, né, mas o trabalho de sucesso da Record nesse Campeonato Paulista numa temporada que promete ser muito grandiosa, com muito futebol na tela da Record. Muito obrigada, Giovana. Agora vamos para as emoções. Transmissão da Record nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da noite. Todos os detalhes. Claro, este Palmeiras buscando o tetracampeonato estadual inédito na história do clube e Abel Ferreira buscando mais um importante título para o Palmeiras. Obrigadão. E agora um crédito para o nosso time do podcast, que contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!